Então, nesse segundo bloco, a gente entra de fato nessa história, que é uma narrativa que você foi construindo e que ela vai se abrindo e se fechando e vai engendrando traços desses 4 personagens nesse lugar especial, que é Luca. Luca existe, de fato? Luca existe. Luca é uma cidade que eu conheci também nessa viagem que eu comentei, e a gente estava dirigindo e de repente, no meio do caminho, a gente meio perdido, a gente entra como se fosse num túnel, e quando a gente sai do outro lado, a gente se depara com aquela maravilha que é Luca. É uma cidade fantástica, uma cidade mágica, e eu acho que a emoção dessa cidade, ela ficou muito forte em mim. Então, quando eu pensei num lugar para escrever o livro, Luca não me saiu da cabeça. Então, Luca existe, é exatamente aquilo que é narrado no livro, com aqueles detalhes, com aquela percepção. É uma cidade maravilhosa. Luca existe, sim. Não, eu fiquei pensando nas pedras, na arquitetura, né? Porque a história tem muitos túneis, que é aquela coisa do mistério antigo, né? De você abrir passagens e levar a lugares secretos e tudo isso também. Você vivenciou alguma experiência de estar num ambiente desses lá? Né? Sim. Sim. A cidade ela tem um muro em volta dela, que foi construído como aqueles muros de proteção, então eles existem. Hoje ele é usado muito como um jardim lindíssimo, mas esses lugares eles existem, né? Tem aqueles castelos, tem aqueles lugares, e quando eu vi essas coisas, eu achei que eles teriam que entrar na história, porque foi muito mágico essa experiência que eu vivi, né? Principalmente porque, como eu comentei, nessa viagem, eu ia narrando para as pessoas, então, de certa forma, já se começou a construir um pouco da história lá, que eu falava um pouco do que eu via durante a viagem. E Luca, ela trazia muitas surpresas nesse aspecto, né? Várias situações, vários lugares, né? A própria arquitetura. Então, ela é uma cidade romana, então ela tem aquela coisa do teatro de arena, ela tinha toda aquela... Então, ela tem um certo mistério que ele compôs, de certa forma, o livro. Então, é um cenário realmente muito bonito e com todo esse clima de mistério que ele se propõe. Você voltou e começou a escrever mesmo o livro? Demorou quanto tempo esse processo de escrita? Olha, eu voltei e não comecei a escrever, não. Eu deixei o assunto de lado, né? Até que teve essa instigação dos amigos, essa ideia dos amigos, por que você não escreve e tal, mas eu levei uns 2 anos ainda para pensar em escrever, em começar essa pesquisa, que aí retomou dessa ideia da pesquisa mesmo, de retomar alguns assuntos, e aí eu cheguei a voltar de novo em alguns lugares por lá, para conhecer outros lugares, e depois que veio a ideia, não, eu vou realmente escrever. E quanto tempo você levou para escrever o livro? Foram 9 meses escrevendo, e depois teve mais ou menos os 3 meses de preparação e tal, mas foi uma gestação mesmo, né? Um amigo falou, é como um filho. Não deixa de ser, porque filho, ele traz um pouco de características suas, mas traz as coisas dele, do mundo, de outras pessoas, e o livro é isso, né? Você sentiu isso depois que você publicou recentemente? Quando você começou a receber as primeiras respostas, assim, até de pessoas que não tinham nenhum contato ainda com a narrativa, como é que foi essa recepção? Olha, o livro foi lançado na Bienal em São Paulo, né? Foi uma surpresa também, porque depois que dessa conversa com meu amigo, que ele falou, eu vou me decepcionar se você não publicar, eu falei, então acho que vale a pena procurar alguma editora que se interesse pelo trabalho. E a surpresa mesmo, quando eu falei, nossa, foi quando uma pessoa que eu não conheço, que foi a revisora, a Marta, e eu nunca a vi, eu nunca conversei com ela, até hoje eu ainda não tive contato com ela. Ela me mandou um parecer do livro que me emocionou muito, porque eu falava, nossa, eu consegui passar para alguém que eu nunca vi, que eu não conheço, que está em outro estado, exatamente aquilo que eu tinha me proposto nesse trabalho. Não é você, é a tua escrita. Exatamente. Né? Então, aí eu senti como se ele fosse esse filho, mas é um filho que já nasce grande, onde ele vai
por aí, influenciar vidas de pessoas, ele vai trazer reflexões. Então, é uma sensação, o retorno das pessoas tem sido a melhor parte do trabalho. Eu digo que eu me diverti muito escrevendo, mas agora eu estou me divertindo muito com esse feedback, com as pessoas dizendo, nossa, eu me emocionei. Eu tive um amigo do trabalho mesmo que ele me ligou para dizer, Márcia, eu chorei muito numa parte do livro, e eu nunca tinha chorado em livro nenhum. Então eu falei, nossa, alguma coisa de boa, né, trouxe, né? E eu falei, mas como é que foi isso? Eu fico sempre perguntando como é que é a sensação para as pessoas que leem. E ele, olha, foi muito, muito interessante. Então, para mim, tem um retorno positivíssimo, assim. Eu estou muito feliz com o resultado. Eu acho que está muito além, porque foi um trabalho, como eu disse, muito despretensioso, muito além daquilo que eu tinha imaginado. Mas com acabamento fino, né? Porque quando você pega o livro em si, a primeira impressão que uma pessoa que pega o teu livro tem é logo na capa. Tem um trabalho de arte, foi pensado por você, não? Ou te foi proposto esse trabalho de arte? Então, foi uma coisa meio conjunta, porque a editora perguntou, você tem alguma ideia de imagem, alguma coisa, de como você queria fazer a capa e tal? E eu disse, a princípio eu disse, não tenho ideia nenhuma, não é, senão é minha praia, cada um na sua praia, eu já estou sendo ousada demais de escrever um romance, e agora propor capa é demais. Só que daí eu fui almoçar com o marido e a gente, no restaurante, eu vi uma máscara veneziana. Eu falei para ele, nossa, eu gosto muito de máscara. E eu escrevi sobre máscara no livro, né? Porque, na verdade, eu acho que todos nós, de certa forma, usamos alguma máscara, né? Então, eu imaginei que seria uma proposta interessante para a história. E eu mandei essa sugestão para eles. E eles me retornaram com uma pergunta, já que você é uma pessoa muito audaz, por que não fazer um furo na capa, não fazer essa capa vazada, onde vai ter um olho dentro? E aí eu falei, nossa, que mágico. Que a reversibilidade foi um trabalho bacana demais. Eu fiquei apaixonada, principalmente depois que você entende alguns porquês que se cruzam e você vê um sujeito dentro de outro, né? Isso. Você vê um eu dentro de um outro eu. E ficou muito bonito, ficou muito bem construído, né? Tem tudo a ver com a história que você fez também. Pois é. E aí que veio a mágica mesmo da construção da capa e da história, que teve uma hora que eu falei, a capa tem que ser essa mesmo, porque quando eles fizeram essa proposta, eu falei, legal. Eles mandaram uma proposta primeiro e eu achei ela densa, escura, muito escura. Talvez porque as pessoas pensam assim, o livro tem como pano de fundo a Inquisição, então ele vai imaginar alguma coisa muito densa, muito escura, mas a história não é densa, né? Ela é uma história que flui, né? Então eu falava, não é escuro. A Inquisição é um dos elementos que você escolheu para endossar essa história, exatamente. Né? Então ela é um pano de fundo, mas ela não é só o que está. E também ali a gente tenta mostrar as duas coisas, né? Tanto na Inquisição também tem um lado bom e tem um lado ruim, porque tinha pessoas boas que estavam dentro daquele processo, mas também tinha pessoas ruins. Então daí o lado escuro e o lado claro, tornar a capa só escura não ia ser uma coisa interessante. E aí, quando eles mandaram essa proposta, eu tinha muito pouco tempo, que a Bienal ia acontecer, eu muito angustiada no trabalho, eu comentei com um amigo, e ele, vamos pensar em alguma coisa. Tem um amigo chamado Antunes, que ele é muito criativo também, e ele falou, vamos pensar em algumas coisas aqui. E aí, na hora, ele pensou nessa ideia, a gente buscou essa ideia do vermelho, e aí eu mandei uma segunda sugestão, e aí eles completaram o trabalho, aí o resto do trabalho foi todo deles. E aí, quando chegou no final, eles mandaram para mim, eu disse... Essa orelha que já é do livro, né, a orelha. Agora, usar a orelha dessa forma foi maravilhoso. Foi uma audácia também. Foi uma audácia também. É. E você é audaciosa porque você é cruel, de certa forma. Você termina o livro com uma grande possibilidade de um segundo livro. Porque a gente fica naquela ansiedade e a história, quando chega no seu clímax, você vai gerando um tornado, que o clímax só aumenta, você começa a quebrar todas as expectativas do leitor, você consegue isso, e aí você lança 2 cartas no final que mudam tudo. De repente, no último capítulo, a gente está lá lendo, a gente encontra a história do Dante, que tem uma reversão muito grande, a partir da carta da mãe que ele recebe, e a carta, que é a última coisa que acontece no livro, que eu já fiquei imaginando uma segunda história enorme para contar essa nova empreitada, né? Aí agora a gente deixa em aberto para gerar um suspense para o próximo bloco, de saber se ela vai continuar essa história ou não. Se eu fosse você, eu já estava indo comprar, já tá?
Espera aí que a gente volta.